Oi, gente, e aí, povo santo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô bem. Então, gente, mas eu quero fazer um comentário aqui, gente, um pouco triste sobre o menino, gente, que tava amarrado no tambor, no túnel, né, como se diz. Olha, gente, que tristeza, né? Que tristeza. Os policiais, gente, falaram que tanto tempo de função, de profissão, e eles choraram ali, gente. A criança, 1 mês, vocês assistiram, gente? Deixa aqui nos comentários. O menino, eu não me lembro a idade, se foi 10 ou 11 anos. A perninha dele, gente, já estava atrofiada 1 mês. Ali naquele túnel amarrado, gente. A madrasta, acho que a filha dela e o pai disse que foi para dar uma lição no filho para ele aprender. Gente, um lugar tão curtinho. Eu assim, sabe, eu comento esses casos, mas a minha natureza em si, que nós temos a natureza pecaminosa, eu não sei o que era que eu faria se eu me deparasse com uma pessoa dessa na minha frente. Eu não sei, sinceramente, a nossa reação, quem conhece é Deus. Mas é complicado, dormindo, em pé, porque ele não tinha, gente, condições de nem se agachar dentro do baú, dentro do túnel, porque ele estava com a corrente amarrada. Isso é pai? Como será que essa madrasta, esse pai, comia, bebia e dormia, gente? Como é que será que esse pai colocava a cabeça no travesseiro, sabendo que entre sol e chuva a criança estava ali fora? Gente, é muita maldade no ser humano. O que é que um homem desse, qual é a pena que um homem desse merece, gente? Olha, eu vou dizer para vocês, é por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque Deus, Ele é o mesmo Deus que com ferro fere, que com ferro será ferido. Deus não mudou, Ele é imutável. Mas foi por isso que Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para que as misericórdias dEle nos alcançassem, gente. Porque é muita maldade. Graças a Deus que essa criança foi achada, foi encontrada, gente. Denunciou, mas disse que o conselho tutelar, eu não sei direito, gente, essa parte que eu não quero pecar em falar coisa que eu não sei. Mas me expliquem aí se vocês ficaram a par mais desse caso do que eu. Que o conselho tutelar, sendo também investigado, porque disse que já tinha feito outras visitas nessa casa, por causa de maus trato dessa criança. Tanto que acho que o policial fala assim, ou alguém fala, eu não vou lhe dar comida, senão alguém vai saber alguma coisa. Eu não sei se foi o conselho tutelar, não me lembro, gente. Eu não entendi essa parte. Eu só tô focada na situação daquele menino. O que é que vai acontecer com essa criança se não tiver um tratamento psicológico, se não tiver um tratamento realmente ali para tratar a mente dessa criança, se não for Deus na mente dessa criança, o que é que esse menino vai crescer? Vai ser, gente, quando crescer. Eu não tô aqui para defender bandido, não tô aqui para defender periculoso, nada disso. Gente, mas muitas vezes, muitos casos de pessoas que se tornam sociopatas, psicopatas, gente, é por causa dessas coisas, desses maus tratos que sofrem quando estão pequenos. Muitas vezes é abuso. Muitas vezes é um abuso, muitas vezes são esses maltratos. E quando cresce, que cria, se não tiver um tratamento psicológico, se não tiver a graça de Deus, um lugar para poder acolher e amar essa criança. O que pode causar na mente dessa criança daqui a uns anos? Ai, Senhor, que o pastor do batom até botou ele na capa lá, que eu vi as reportagens dele, que ele comeu, gente, ele matou o pai, comeu o coração do pai. Ele disse, sabe o quê? Por que foi que ele disse que já fez aquilo tudo que fez e aconteceu com tantas pessoas? Ele disse, porque ele matou a minha mãe. Ele fez isso e isso e isso com minha mãe. E eu me lembro, e eu guardei aquilo, e a oportunidade que eu tive, que o pai acho que também matou a mãe, e quando foi para a cadeia, foi para a mesma cadeia que ele estava, e ele fez isso. E o que leva um homem desse a fazer isso, levar isso para a mente? A criança vê pai agredir mãe, mãe agride pai, vê mãe, pais agredir os irmãos.
Gente, às vezes a gente acha que aquilo ali não, mas ó, eu, como eu digo a vocês, não sou psicóloga não, mas eu entendo um pouco de muita coisa. Eu entendo um pouco de algumas coisas. E aquilo ali vai, ó, criando na mente da criança ali, vai ficando daquele jeito. E quando pensa que não, a vingança quer. Quando pensa que não, a mente exige vingança. Não, você vai fazer. Porque você, quando era pequeno, aconteceu isso, 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 e agora, se não fizer com a própria pessoa que fez isso, ele vai achar alguém na frente para ele praticar as mesmas coisas. Vocês assistiram o Noivo de Copacabana, que quem representou ele foi o Miguel Falabella, que ele atraía as mulheres se vestiam de noiva e ele matava. Por que que ele fez isso? Ele fazia porque ele foi abandonado no altar. A noiva dele abandonou ele no altar, ele ficou frustrado. E aí virou o quê? Psicopata. E todas as mulheres que se aproximavam dele, ele gostava, ela gostava dele, ele saía, namorava, fazia, acontecia, vamos casar, vamos. Quando a mulher se vestia de noiva, ele fazia o que fazia com as mulheres e deixava lá na praia. Vocês estão entendendo, gente? Muitas vezes, o que é que leva às vezes, um homem também se tornar um estuprador? Será que esse rapaz não sofreu esses abusos quando era pequeno? Quantas vezes eu vejo aí vários homossexuais, pessoas, gente que fala, eu sofri abuso quando eu era pequeno. Me abusaram de mim quando eu era adolescente, quando eu era criança. Mas as pessoas em si só sabem julgar, é descarado, é isso, é aquilo. Mas muitas vezes, gente, a gente não sabe o que está lá atrás. Se eu fosse uma pessoa que Deus não tivesse misericórdia da minha vida e não tivesse procurado o evangelho, procurasse a Cristo, eu não sei o que era que eu seria na minha vida, porque eu sofri, gente. Eu sofri, eu fui abandonada, entendeu? Com 11 anos de idade, passei muitas coisas na minha vida, passei humilhação na mão de parente, passei humilhação na mão de irmão, passei humilhação na mão de patrão, dormi já com fome, tendo comida dentro de casa, já me negaram comida. Mas nem por isso hoje eu quero que as pessoas passem pelo que eu passei, mas sabe por quê? Tive um Deus para me ajudar. Mas mesmo dentro da igreja, eu chorava muitas das vezes e eu não sabia por que eu estava com depressão, passando por certas coisas. Porque você cuida ali da vida espiritual, né? É palavra, é isso, é aquilo. Mas muitas vezes você precisa de uma ajuda. Você precisa de uma pessoa para conversar com você. Você precisa de uma pessoa para você desabafar, para entender o grau de problema que você está passando. Porque muitas vezes você vê a pessoa aí, né? Tá bem, tá passando, tá com dinheiro, passeia, faz, acontece, daqui a pouco faz o que faz com um parente, com um vizinho. Eu estava assistindo a reportagem do rapaz que tirou a vida da mãe dos filhos gêmeos, porque ela era torcedora do Palmeiras e estava comemorando a vitória do time. E ele, corintiano, gente, ele não aguentou e tirou a vida da esposa por causa de um time de futebol. Aí eu pergunto, olha onde está a idolatria do ser humano pelas coisas. Chegar ao ponto de tirar a vida da própria mãe dos filhos por causa de um time. De jogador que está aqui hoje, amanhã está ali, ganha mundos e fundos, nem conhece quem é aquele torcedor, mas ele foi lá, deixou a ira dominar e tirou a vida da mãe dos filhos, gente. E esse pai miserável, né? Pra gente não tirar dos cachorros e botar nele, porque tadinho dos cachorros. Fez isso com essa criança. Que eu não aguentei quando eu vi os pezinhos do menino assim, gente, atrofiado. O bichinho ali, será? Embaixo daquele pano, daquele telhado. Será que ele não tinha uma compaixão, um menino sem comer, sem beber? Quem era que sustentava esse menino? Mas eu creio em nome de Jesus que isso vai ser um testemunho na vida dele e ele vai ajudar muita gente, eu creio. Que esse menino não vai ficar com problema. Porque Deus vai pôr pessoas no caminho dele para ajudar ele. Em nome de Jesus. E que esse pai pague por tudo aquilo que ele fez. Pague mesmo aquilo que ele fez. E é esse vídeo, gente, que eu tenho para deixar para vocês, viu?
Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchau.